E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô iniciando a aula de uma maneira diferente. Queria contar pra vocês que eu tô um pouquinho gripado, minha garganta tá um pouquinho ruim. Então se a minha voz ficar um pouquinho falha durante a gravação da aula, me desculpem, mas eu tô já medicado, eu tô quase melhorando. E, enfim, eu também quero dar uma boa notícia pra vocês. Agora eu tenho uma webcam, agora vocês conseguem me ver. Antes eu utilizava a câmera de um celular e um tripé pra vocês conseguirem me ver. Agora vai ficar melhor. E também eu tenho um microfone novo. Então vocês vão conseguir me ouvir de uma maneira melhor. Antes eu utilizava esse headset com um microfone embutido e ficava um pouquinho ruim, eu não curtia muito. Beleza? Então vamos que vamos pro vídeo. Agora a gente vai estudar um pouquinho de PO e vamos lá. Falou! E antes de começar a falar sobre programação orientada a objetos e os seus conceitos, eu preciso mostrar para vocês o que é um paradigma da programação. E basicamente, um paradigma da programação é uma abordagem de construção da sua aplicação. Ela vai definir a estrutura do seu código, os conceitos e as práticas adotadas para você construir ele da melhor forma possível. E eu quero que vocês entendam que cada paradigma ele vai tratar o seu código de maneira diferente. Então, cada paradigma ele vai ser responsável por quebrar problemas de forma diferente, para ele resolver problemas de forma diferente. Porque afinal de contas, nada mais é o que o desenvolvedor de software do que um resolvedor de problemas. Então, escolher o melhor paradigma sempre vai ser uma pauta muito importante antes de cada projeto que você for fazer. Existem vários tipos de paradigmas e eu conceituei três aqui, e o nosso principal, que é a programação orientada a objetos, que eu vou passar, obviamente, muito mais. E eu também coloquei aqui a programação estruturada e a programação funcional. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um, para vocês verem a diferença e ver cada caso de uso, para vocês entenderem por que a gente está utilizando a programação orientada a objetos, e não a funcional, a estruturada e qualquer outro paradigma. Eu vou deixar no nosso Notion, pessoal, esse link aqui do Guia Dev, desse fórum de programação, que ele fala um pouquinho sobre os paradigmas de programação, né, os conceitos, e também ele cita alguns dos vários paradigmas existentes, e eu achei muito interessante, e se vocês tiverem com um tempinho, leiam para vocês entenderem mais sobre a diferença de cada um dos paradigmas e o conceito core deles, né? Beleza? Então vamos lá. Um dos primeiros paradigmas que a gente vê logo que a gente entra na faculdade é a programação estruturada. Essa programação estruturada, né, esse paradigma, ele tem um foco de organizar o nosso código em blocos e em funções. Então ela é perfeita para a gente começar, realmente começar a programar, a entender como é que funciona as linguagens de programação, como é que funciona a lógica de programação, e justamente por ela ser dividida em blocos e funções, ela é usada em pequenos projetos que precisam ser eficientes. Muitos softwares de programação estruturada, né, são softwares embarcados, ou seja, os softwares que estão nos nossos micro-ondas, nossas geladeiras, enfim, eles são eficientes, eles são simples. E, né, ele tem um alto uso de if, else, while, for, ou seja, nossas estruturas condicionais e de repetição. Eu dei exemplo aqui, a linguagem Pascal e a linguagem C, que a gente é introduzido na nossa universidade. Ela usa o paradigma de programação estruturada e a gente aprende por ela. Algo que eu também falei para vocês é que as linguagens, né, elas podem utilizar mais de um paradigma. Por exemplo, Python. Python também pode ser estruturado e pode ser em programação orientada a objetos. Ele pode adotar vários paradigmas. E outro paradigma que a gente tem é o paradigma da programação funcional. E esse paradigma, ele vai tratar o seu código como uma avaliação de funções matemáticas. Como assim? O seu código, ele deve ter funções puras. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um método chamado soma, se entrar 1 e 1, ou seja, o resultado vai ser sempre 2, porque é uma soma e isso caracteriza uma função pura. E também tem a imutabilidade, que basicamente as suas variáveis elas não vão sofrer nenhuma alteração. Quando elas são instanciadas, elas não podem mudar, elas são para sempre a mesma coisa. E por último, a recursão, que é basicamente você não utilizar os loops, while or for, e utilizar outros recursos matemáticos para poder fazer essas estruturas de repetição. Não vou entrar muito em detalhes, porque a gente não tem foco na programação funcional, mas ela é basicamente usada em ambientes acadêmicos ou em processamento de muitos dados. Alguns exemplos são a linguagem Haskell, Lisp e Scala. Agora falando do nosso foco, a programação orientada a objetos, ela é basicamente um conceito de objetos, que
que são instanciados pelas classes, e esses objetos eles podem ter atributos ou métodos. E na programação orientada a objetos, existem pilares que a gente tem que seguir, como o polimorfismo, a abstração, a herança e alguns outros que a gente vai ver na próxima aula. A programação orientada a objetos ela é amplamente utilizada em sistemas complexos, que precisam de um time capaz de organizar uma grande quantidade de linhas de código. E a programação orientada a objetos existe para isso, para manter a organização em sistemas complexos. Ela é amplamente utilizada no Java, no Python e no C Sharp. Já que no nosso projeto, pessoal, criei uma pasta chamada PO-intro e a gente vai ver aquela ideia de classes, objetos, métodos e atributos. E para começar a gente precisa criar uma classe, e uma classe nada mais é que um mod que tem as características de algo, que no caso a gente vai fazer um exemplo aqui de um carro. Então a gente vai criar uma classe, aqui em Source, New, Java Class, carro. Ok, a gente criou a nossa classe. Então a nossa classe tem que ter alguns atributos. A gente viu na aula de Java Beans que é importante a gente colocar esses atributos como private. Então private, string for, a gente pode ter num carro o modelo do carro, private string modelo. A gente pode ter também o ano do carro, né? Private int. Algo também muito importante é a gente colocar os getters e setters. A gente vem aqui, clica no botão direito, generate, getters and setters e seleciona todos. Lembrando que os getters e setters eles também são atributos da nossa classe. Só que eles são atributos para a gente pegar, né, e a gente setar. Nós também podemos criar atributos para a nossa classe carro, que são o comportamento da classe, o comportamento de um carro. Então, o carro ele pode acelerar, ele pode também frear. Então, a gente vai criar esses atributos aqui para vocês. Pode ser um método void mesmo, acelerar. E a gente vai só printar na tela que o carro está acelerando. Aqui, acelerando. E também vamos criar um método chamado frear. Aqui, né, que vai estar escrito freando. Ok, a gente criou a nossa classe, que tem os nossos atributos e também tem os nossos métodos aqui. Então, com isso já criado, a gente já pode criar os nossos objetos, que serão instâncias das nossas classes. E no caso, vai ser um carro, que vai ser a instância do carro também. Então aqui, a gente já pode instanciar a nossa main. Instanciação é fácil, a gente chama a nossa classe, carro, dá um nome para ela, no caso, por exemplo, meu carro. E aí a gente vai dar um new carro. E eu acabei esquecendo de criar os construtores, né? A gente tem que criar os construtores aqui. Então a gente vem aqui, dá um botão direito, generate, constructor e seleciona todos aqui. Também é importante a gente criar um sem nenhum, né? Então aqui, generate, constructor, select none. Pronto, criamos um construtor sem nada. Aqui a gente já pode criar um carro, tá dando um erro aqui, porque eu não tinha instanciado nada. Aqui a gente pode criar o nosso carro, ou a gente pode enxertar como a gente fez nas últimas aulas. Mas eu vou criar aqui normal mesmo, então eu tenho que colocar a cor, o modelo e o ano dele. Então vamos colocar aqui vermelho, aqui o modelo Fusca, por exemplo. E aqui a gente vai colocar que ele é de 2000. Ok, a gente fez o nosso objeto, a gente instanciou ele, criamos os construtores e a gente já pode manipular ele da forma que a gente quiser. E basicamente é assim que vai funcionar a programação orientada a objetos. A gente vai ter as classes, vamos ter os atributos, vamos ter os métodos e vamos instanciar esses métodos no nosso programa e vamos fazer várias instanciações seguidas, né, para a gente poder fazer o desenvolvimento do software, o desenvolvimento da nossa aplicação. Vai mudar algumas coisinhas por causa do Spring Boot que a gente vai utilizar, mas o core é isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre os pilares da programação orientada a objetos e espero vocês lá, beleza? Essa foi a aula de hoje. Eu quis só contextualizar o que é um paradigma e já falar um pouquinho sobre o nosso paradigma, né, que é a programação orientada a objetos. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Deixem um joinha aí, compartilhem, comentem e é isso. Valeu!